Ok. Bom, hoje eu tinha, né, trazido uns exercícios sobre artigos aqui. Foram 3 só, rapidinhos, então vou começar com eles. O primeiro diz, né, das orações ora retratadas, explica a diferença de sentido existente entre elas, no que se refere ao artigo que acompanha o substantivo. Então, as orações são, né? Eu acompanhei a garota até a sua casa e eu encontrei uma garota por onde eu passava. Então, a diferença de sentido que existe entre elas, né, é a generalização. Porque aqui a gente tem uma garota que ele provavelmente conhece, né, que ele já falou em algum momento no discurso, como ele, por conta desse artigo definido aqui, né, é realmente essa a função dele aí. Ele define que garota que é. Então, não é uma garota qualquer, é uma garota que ele ou já citou no discurso ou ele conhece. E a segunda, então, a gente tem um artigo indefinido, que também tem essa própria função, né? Então, aqui ele indefine que garota que é, né? Ele encontrou uma garota qualquer, que ele não conhece, que ele não citou antes, aonde ele passava. Então, isso, esse primeiro exercício. Segundo, né? Como sabemos, um sinal de pontuação, um termo atribuído intencionalmente, muda todo o sentido de uma frase. Diante dessa afirmativa, analise as orações abaixo e explicite a diferença que há na mensagem quanto ao emprego do artigo indefinido. Então, né, de novo, a gente tem 2 orações e elas são: hoje irei ler uma obra literária e há uns 5 dias terminei de ler uma das obras mais importantes da literatura brasileira, Dom Casmurro. Então, a diferença que tem na mensagem aqui, né, é que por mais que a gente tenha artigos indefinidos nas 2 orações, na segunda a gente tem uma especificação. Ele não está falando de qualquer uma das obras mais importantes da literatura brasileira. Ele, no fim, especifica, né? Se a gente não tivesse essa pontuação aí a gente teria uma obra mais importante da literatura brasileira qualquer, seria qualquer uma delas. Mas nesse caso ele está especificando que é Dom Casmurro. E então a gente tem essa mudança de sentido na frase por conta da pontuação. Eu trouxe essa questão justamente para ver, né, que a gente não vai falar só sobre artigo no vestibular. No vestibular ele tem uma questão interdisciplinar, assim. Então não vai cair exatamente só sobre artigos, que nem a primeira questão. Então, a gente passa para a terceira agora, né? E ele diz, é da UERJ, 2015, tem o texto, né, o arrastão, então eu trouxe também essa, que é mais parecida com a de vestibular, né, de um vestibular, então é mais ou menos assim que vai cair. Ele te dá um texto, e a dica aqui, né, todos os professores costumam dar é, primeiro você vê o que ele está pedindo, e depois você vê se você precisa ler o texto, né, então eu vou fazer assim. A sequência do emprego dos artigos em de um Brasil e do Brasil representa uma relação de sentido entre as 2 expressões, intimamente ligada a uma preocupação social por parte do autor do texto. Essa relação de sentido pode ser definida como. Então, como ele cita aqui de novo, né, ele está falando dessa frase aqui em específica. No caso, a gente não precisa ler o texto todo. Vão ter questões que a gente vai precisar ler todo o texto, mas nessa em específico não, né, já que ele cita aqui. Então, ele está perguntando, né, sobre essa parte aqui, né, de um Brasil, aquele é o carro alegórico de um Brasil, de um certo Brasil que temos que lutar para que não se transforme no carro alegórico do Brasil. Então, essa relação de sentido pode ser definida como generalização, né, porque ele está falando de um Brasil, aqui quando ele diz, né, de um Brasil, com esse artigo indefinido, ele está generalizando esse Brasil, ele está falando
do Brasil o que está acontecendo agora, né? Ele tá falando, ele não quer que isso aconteça. Na verdade, ele tá mais especificando, né? O Brasil. É engraçado que as funções aí meio que mudaram, né? Então ele tem o carro alegórico de um Brasil, a gente tá falando de um certo Brasil, né? Que é o Brasil do texto, e o carro alegórico do Brasil. Então, do Brasil, ele está falando do Brasil inteiro, do Brasil no sentido de tempo, que pode continuar para sempre. Então, a gente tem essa relação de generalização. Coloquei aqui as respostas também. E aí, sobre numerais eu não peguei, né, porque não tem muito o que falar mesmo, assim. Se ele tiver, vai estar em uma questão bem interdisciplinar mesmo, né? Não tem muita coisa que falar sobre isso, é mais para saber. Então, eu vou passar para outra parte. Deixa eu abrir aqui. Bom, então, agora a gente terminou a parte de classes gramaticais 1, né? A gente passa para a segunda parte, que é o pronome. Então, no pronome, para a gente começar a falar dele, a gente tem que ter uma noção de pessoas do discurso. Então, é o que está explicando aqui, né? Definimos como pronome a palavra variável que faz referência às pessoas do discurso, primeira e segunda pessoas, quem fala e com quem se fala, e aos seres ou às situações sobre os quais se fala, então, terceira pessoa. Então, o que a gente tem né, a gente, no caso aqui, tem três pessoas do discurso que são a primeira pessoa, que é a pessoa que emite a mensagem, a pessoa que diz, a pessoa que fala, a segunda pessoa, que é a pessoa que recebe, né, a pessoa com quem a primeira pessoa fala, então a pessoa que está recebendo aquela mensagem, aquele discurso, e a terceira pessoa, que é a pessoa sobre quem se fala, né, os seres ou as situações sobre quem estão se falando ali, as pessoas que estão dentro do discurso, né, não as pessoas que falam ou que recebem, mas as pessoas que estão dentro do discurso, que é sobre quem o discurso ou a mensagem se fala. Então, essa é a função do pronome. Então, na sua ocorrência, o pronome pode substituir o substantivo ou acompanhá-lo. Então, a gente tem aqui, né, um exemplo. Quando eu soltar a minha voz, vou fazer um grande sucesso. Então, o que ele quer dizer aqui né, o pronome pessoal eu, aqui, ele substitui o nome da pessoa que fala, então é a primeira pessoa, né, então aí no caso não tem o nome dela, é a pessoa que está falando mesmo, então esse pronome pessoal substitui a primeira pessoa, e o pronome possessivo minha, ele acompanha o substantivo vós, né, então ele faz referência ao pronome pessoal eu, né, já que ele está falando de algo que é dele, da primeira pessoa do discurso, mas ele acompanha o substantivo vós, né, que é do que ele está falando. Nem sempre a pessoa do discurso coincide com a pessoa gramatical. Então, a pessoa gramatical a gente tem, né? A diferença é que as pessoas do discurso, como eu disse, a gente tem três, né? A pessoa que fala, a pessoa que recebe e o ser ou a coisa sobre a qual se fala, que está dentro do discurso. E as pessoas gramaticais são, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Então, aquela coisa que a gente já sabe. Então, o que está dizendo aqui, né, é que nem sempre a primeira, segunda e terceira pessoa do discurso vão coincidir com essa pessoa gramatical. Então, os pronomes pessoais oblíquos, o, a, os, as, lhe e lhes, e os possessivos seu, suas, seus e suas, também podem se referir
ora a segunda pessoa do discurso, né, que recebe o discurso, que recebe a mensagem, ora a terceira, que é sobre quem está se falando ou quem está distante do emissor e do receptor no momento da interlocução. Então, a gente tem duas frases aqui, né? Seu pai é médico, por isso ele foi para o mesmo ramo. Então, aqui ele está falando com uma pessoa que é a terceira pessoa do discurso, né? Ele está falando sobre o pai da pessoa que é médico, então a gente está na terceira pessoa, né? Que é sobre o que está se falando. Então, no caso, o seu pai é médico, né? O pai dele, né? A terceira pessoa do discurso. Por isso ele foi para o mesmo ramo. No segundo exemplo, a gente tem, né? Seu pai é advogado, por isso você quer fazer direito? Então, a gente tem a segunda pessoa do discurso, né? Tá se referindo à pessoa. E aqui, no caso, seu pai poderia ser. Na verdade, esse seu aí, né? Poderia. A palavra teu, né? Poderia estar no lugar, né? Desse seu aí. Então, já que é sobre a segunda pessoa do discurso. Bom, nas duas orações, emprega-se o possessivo seu, pronome que exige o uso da terceira pessoa gramatical, né? Que é ele, né? Ou ela, como atesta a forma verbal é. Então, como a gente tem aqui, né? Seu pai é. Seu pai é. Entretanto, na segunda frase, o possessivo refere-se à segunda pessoa do discurso. Então, ele está se referindo à pessoa com quem ele está falando, né? A pessoa que recebe o discurso. Seu pai pode ser trocado por teu pai, né? Como eu tinha dito antes. O interlocutor. Já na primeira frase, o pronome remete à terceira pessoa do discurso. Ou seja, alguém que não está presente no momento da interlocução. Então, seu pai é, né, pai dele. Poderia ser colocado aí no lugar de seu pai, né? Então, é sobre quem está se falando, assim, uma pessoa que está distante. Então, a gente tem aqui, né, tipologia e emprego dos pronomes. Os pronomes existentes na língua portuguesa podem ser classificados em 6 categorias: pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. Então, eu vou interromper o compartilhamento aqui e vou abrir aqui do outro lado, que eu não terminei ainda o material. Bom, então aqui a gente tem, né, os pronomes pessoais. Ele coloca uma tirinha, né? Meu cachorro adora trazer o jornal para mim. Pena que ele não traz nenhuma página inteira. Nas falas da garota, né, podemos observar 2 tipos de pronome pessoal. No primeiro quadro, ela faz uso do pronome oblíquo mim para se referir a si mesma, né? Então, meu cachorro adora trazer o jornal para mim, ou para eu mesma, né? É isso que ela quer dizer aí. Já no segundo, emprega o pronome pessoal reto ele, pois faz referência ao seu cachorro de estimação. Então, pena que ele não traz nenhuma página inteira, né? Ele faz referência ao cachorro. Em ambos os casos, os pronomes executam sua função de designar seres, identificando a pessoa do discurso a quem o locutor, faz referência. Os pronomes pessoais são classificados em 2 tipos: os do caso reto, que funcionam como sujeito ou predicativo do sujeito, e os do caso oblíquo, que funcionam como um complemento. As formas dos pronomes são assim categorizadas. Então, né, exatamente isso que ele está dizendo. O que a gente precisa prestar atenção agora com os pronomes são as funções que eles têm nas frases, né? As funções não morfológicas, mas sintáticas agora. Então,
A gente tem aqui, né, os pronomes pessoais retos, né, e os oblíquos. Então, aqui no reto a gente tem o singular e o plural, né, que é eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles e elas, que a gente, né, já está acostumado. E, então, aqui no caso, né, eles vão, como tá dizendo aqui, eles vão funcionar como sujeito ou predicativo do sujeito, né, então, quem fala ou a quem se fala, e os pronomes pessoais oblíquos, né, então a gente tem a separação em dois, né, de átonos e tônicos. Então, os átonos são, né, me, te, o, alhe, se, nós, vós, os, as, lhes e se. Então, aqui, né, o se também, né, não tem como mudar, ele se mantém da mesma forma, tanto no singular quanto no plural. E os tônicos também, né, em singular e plural, mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, si, consigo, nós, convosco, vós, convosco, eles, ela, si, consigo. Então, os pronomes se, si e consigo são usados para indicar uma ação reflexiva na terceira pessoa. Então, é uma ação que você vai falar sobre alguém distante ou sobre quem está presente no discurso, né? Isso, já para as primeiras e segunda pessoas, usamos as formas me, te, nós e vós. Então, os pronomes oblíquos tônicos são sempre precedidos de preposição. Então, ele sempre vai pedir uma preposição antes de vir, né? Então, por exemplo, traga um copo de água para mim, por favor, né? Então, a gente tem aqui, né, o para mim. Então, a gente vê que esse mim, ele é precedido, desculpa, de preposição. Então, a gente passa também para os pronomes de tratamento, né? Eles têm a mesma função dos pronomes pessoais, mas são outras palavras e expressões, né? Então, esse daí, assim, não sei mais se costuma cair muito, mas é sempre bom saber, né? Principalmente os de altas autoridades, né? Que é o Vossa Excelência, que é o que normalmente se usa, por exemplo, quem quer fazer parte de uma carreira política tem que ficar esperto com isso aí, né? Esse pronome de tratamento que você vai usar. Então, são usados como os pronomes pessoais. São só palavras e expressões diferentes. Ele está designando, né, o interlocutor. Então, ele está falando com quem o emissor, né, quem fala, está falando, para quem ele está falando, né? Então, se eu disser Vossa Alteza, eu vou estar falando com príncipes, duques, arquiduques, enfim. Vossa Eminência com cardeais, né? Vossa Excelência com altas autoridades, Vossa Magnificência, reitores de universidades, Vossa Majestade, reis e imperadores, Vossa Santidade, um Papa, Vossa Senhoria, tratamento cerimonioso, e Vossa Reverendíssima sacerdotes, né? É mais voltado mesmo para aquelas questões bem antigas, né? Algumas ainda acontecem, mas enfim, mais voltada para casos de igreja e tal, e afins, né? Os pronomes de tratamento fazem a concordância em terceira pessoa, tanto de verbos como de pronomes oblíquos e possessivos. Então, os pronomes de tratamento, né, eles vão fazer a concordância com a terceira pessoa, que é ele ou ela, né? Então, quando você for falar Vossa Senhoria ou Vossa Majestade, enfim, Vossa Excelência, está com algum problema, né? Você está, né? Ou ele, ela está. Tanto de verbos, como eu acabei de citar, como de pronomes oblíquos e possessivos. Então, a gente utiliza sua excelência quando a autoridade está ausente e vossa quando nos dirigimos a ela, né? Então, são questões que a gente vai aprendendo mesmo assim quando a gente está vivendo a coisa, né? A gente não usa muito isso, mas é sempre importante citar. As palavras senhor, senhora, senhorita e madame
também são pronomes de tratamento, ou seja, formas respeitosas pelas quais se reconhece ou se destaca a posição social do outro e podem estar relacionadas ao estado civil. Né, a questão de senhora e senhorita, a gente tem, né, senhora para mulheres mais velhas ou casadas e senhorita para mulheres mais novas ou solteiras, né? É uma questão bem machista mesmo nesse caso, mas ainda acontece, né, de se usar assim. Ou também, né, o senhor às vezes a gente usa como forma só respeitosa de se falar mesmo, que é o mais adequado, né? E sem ter uma questão de relação com o estado civil da pessoa. Acho que a gente já passou desse tempo, mas ainda acontece. É bom, acho que. Deixa eu ver. A gente continua aqui com os pronomes possessivos. Eu acho que já tá bom, né? A gente. Essas coisas de pronome, elas são, assim, bastante extensas e a gente demora um pouquinho para entender também, tem bastante informação. Então, acho melhor a gente acabar por aqui. Aí, depois a gente já continua com os pronomes possessivos. Aí eu já termino o material também. Semana que vem a gente continua. E é isso. Acho que hoje tá bom. Bastante informação mesmo. É isso. Se tiverem alguma dúvida depois, podem trazer para mim no privado, que eu trago na semana que vem. Ou levar para a monitoria também. A forma que vocês preferirem. E assim a gente vai seguindo. É isso.